Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri. Bem, pessoal, hoje nós estamos encerrando a série de vídeos sobre o atentado na sede da Porta dos Fundos, né? E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um tema, nesse caso, que foi tratado por pouquíssimos canais, né? E que também muitos até não se atentaram a isso, que foi o silêncio da imprensa, neste caso, Porta dos Fundos, né? O nosso colega e amigo Noé Porto Gomes, do canal A Voz da Legalidade, já tinha falado num vídeo sobre esse atentado. Ele foi um dos primeiros que postou no YouTube, né? Quando ele fala que a imprensa deveria fazer uma cobertura extensiva, e até usou aquela frase dele que eu coloco tanto aqui no meu canal: com fascismo não se brinca. E o que a gente viu nos dias posteriores foi um certo silêncio da imprensa, né? Das TVs, inclusive. As rádios nem tanto. As rádios chegaram até a discutir, a fazer um debate, mas cobertura mesmo, né, que as TVs deveriam ter sido feitas, né? Isso não ocorreu. No máximo virou uma mera ocorrência policial, tratado como se fosse nesses programas policialescos que eu particularmente eu não gosto, né? E eu quero aqui me dirigir a você, jornalista que acompanha o meu canal, estudante de jornalismo, jornalista recém-formado. Vocês sabem que eu toco muito aqui, quem já acompanhou outros vídeos meus, eu tenho inclusive um tópico só sobre jornalismo. Eu falo muito essa questão da função social do jornalismo e o papel social do jornalista. Me causa um estranhamento muito grande por como que as TVs fechadas e abertas simplesmente não se pronunciam sobre este caso. O máximo que a gente viu foi a TV Record fazer um famigerado Domingo Espetacular, que eu quero deixar aqui também para vocês verem, né? Criticar duramente o especial do Porta dos Fundos, né? Dar vazão a essas reações de internet que eu acho que não é adequado, né? E colocar personalidades para julgarem uma obra, que a gente não sabe nem se essas pessoas têm condições para isso. Agora eu pergunto, depois desse atentado terrorista, o que a Record pensa disso? O que a Record pensa de um grupo fundamentalista usarem métodos com bombas para atacarem a sede de um grupo artístico, que ela não concorda? Mas o que ela pensa disso? Seria interessante se a Record se pronunciasse, porque ela foi tão contundente, né? Que é o direito dela, estamos numa democracia. Eu só acho que ela não deveria dar vazão a essas reações de internet, porque a gente sabe muito bem que o campo da internet no Brasil, as pessoas são corajosas, né, são valentes, mas não tem nenhum tipo de coração e nem solidariedade ao outro, muitas vezes. Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado. E o que a gente... e vamos aqui lembrar, o jornalista mais velho deve saber o que eu estou falando, os mais novos talvez não conheçam. A imprensa no Brasil sofreu muito com a ditadura militar. Apesar de ter apoiado no começo a sua grande maioria. Jornalistas foram mortos no Brasil. Perseguidos.
Muitos jornalistas, inclusive, tem aquela história, jornalistas do Partido Comunista Brasileiro tiveram que ir para a Globo, serem refugiados por Roberto Marinho, porque não poderiam trabalhar em outro órgão, que seriam perseguidos pela ditadura, poderiam ser, inclusive, torturados e mortos. A imprensa brasileira sofreu muito com receita de bolo no jornal, porque ela não podia escrever artigos. E aviso de censura na TV. A imprensa brasileira sofreu um trauma que até hoje estamos tentando reverter, da censura. E esse não é o único atentado que o Brasil teve. Na época, quando se estava abrindo, né, a abertura política, tivemos o atentado na sede da OAB em 1980 e o atentado ao Rio Centro em 81. Será que a imprensa se esqueceu disso? Será que a imprensa simplesmente deu amnésia? Porque os mais novos não sabem, não conhecem. E deveria ser obrigação dos mais velhos contarem aos mais jovens o que foram esses atentados e que foi o período dos anos de chumbo para a imprensa brasileira. A imprensa brasileira tem um dever moral de fazer uma cobertura extensiva e investigar, como ela fez com a Lava Jato. Porque a imprensa ela é vulnerável a esse tipo de ação. A mais vulnerável dentro da sociedade, porque ela trabalha com informações, ela fala. Hoje foi o Porta dos Fundos. Amanhã pode ser a sede de um jornal, pode ser a sede de uma rádio, pode ser uma sede de uma televisão. E aí as vítimas podem serem câmeras, estagiários, repórteres e até diretores. Eu creio que a imprensa brasileira não é conivente com esse tipo de ato. Rede Globo, a própria Record, SBT, Bandeirantes, Cultura, Rede TV, Gazeta, CNT, ninguém é conivente com esse tipo de coisa. Os grupos fechados, TV a cabo. Creio e acredito que vocês querem a democracia, assim como eu. Por isso eu faço um apelo os diretores de redação dessas televisões. Façam uma melhor cobertura sobre esse ato terrorista. Porque ele não é um ato comum. O fascismo não pode criar mãos e pernas para não revivermos aqueles anos horrorosos da ditadura militar. E aqui eu quero fazer uma lembrança que Leonel Brizola já falava quando era vivo. Ele declarou por várias vezes: se a imprensa brasileira batesse o pé em 1964, não tinha golpe militar. A imprensa brasileira tem um poder monstruoso. A Rede Globo tem o poder dela, mas os outros também têm. Se a imprensa quiser, desmonta esse movimento. Esse movimento é pulverizado. Esse movimento integralista. Não sejamos coniventes com esse tipo de porcaria, com esse tipo de atitude rasteira, baixa, que nada tem a ver com os nossos valores democráticos. E a imprensa precisa fazer isso. Por mais que uns não concordem com o que o Porta dos Fundos fez. Eu acho que aí tá valores que estão muito acima disso, como a democracia e a liberdade de imprensa. Porque esses caras já falaram, a fúria deles não está
não tá foi parcialmente satisfeita. Então nós temos que ficar de olho. E a imprensa sim é um alvo. E a imprensa ela precisa cobrir não apenas para defender o povo brasileiro, mas também para se proteger. Não ignorar isso como um fato isolado. Isso não é um fato isolado. Isso é um fato grave. E o papel que vocês fizeram na época do Natal, priorizando compra, comércio, economia, em detrimento de uma coisa que é grave, que envolve a vida de todos, foi uma coisa vergonhosa. Vocês, jornalistas, deveriam se envergonhar. E se Vladimir Herzog, Barbosa Lima Sobrinho, Alberto Dines estivessem vivos, não concordariam com isso. Aliás, estariam sim discutindo, debatendo isso, investigando, porque eles sabem o que é um peso de uma ditadura. Eu acho que nós não podemos esquecer o que aconteceu. E movimentos desse, como do integralismo, nos tem que soar um sinal de alerta de que valores como a democracia e a liberdade de imprensa são coisas invioláveis, são sagradas para nós. E a imprensa precisa fazer isso. Já tem uma dívida com o povo brasileiro por ter apoiado o golpe de 64, em sua grande maioria. E se ela bater o pé, ela muda esse país. Se ela bater o pé, ninguém passa. Então, jornalista, eu conto com você. Conto com você para fazer o seu papel. Assim como os advogados, com a OAB, que também tem o papel de não deixar que essas pessoas passem. Tá bom? Vamos reagir com democracia, gente. E a imprensa é fundamental nesse aspecto. Valeu? Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Aqui, bate o botãozinho aqui. Ative as notificações para você não perder nada. Tá bom? Dá um like aí, compartilha esse vídeo. E tamo junto, galera. Tamo junto. Eles não passarão. Quem for que abale a nossa estrutura democrática. Nós somos muito mais fortes do que isso. Valeu? Tamo junto.